Olá, senhores. Boa tarde, boa noite ou bom dia, seja qual seja a hora que estiverem me ouvindo. Os que estão vendo esse canal pela primeira vez, este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. E o propósito deste canal é dar apoio a estudantes de engenharia cartográfica, civil e de agrimensura, a topógrafos, hidrógrafos, agrimensores, profissionais na área de topografia e afins, na área de geomática em geral. Nós estamos fazendo uma série de vídeos, né? Já estamos na parte 9, sobre a transformação de coordenadas geodésicas para o plano topográfico local, tomando como referência a nova brasileira da ABNT, a NBR 1416698. Lá tem as fórmulas prontas usadas na transformação das coordenadas de latitude e longitude de dois pontos, né, do ponto origem e de um outro ponto distante dela, para as coordenadas x e y do plano local. Estamos tratando disso e vamos hoje passar então fazendo um resumo da parte 8, iniciando assim. Nessa parte 8 da aula passada, nós fizemos uma avaliação da incerteza da diferença de latitude, ΔΦ, essa incerteza fornecida pela série de Legendre. Retomando a série de Legendre, nós chegamos a essa expressão, depois de valorizar a série com os elementos geométricos da esfera de Poisson, chegamos a essa expressão e que levamos até o valor da terceira derivada, lá na série, nos coeficientes do polinômio da variável sigma, que é o arco de círculo máximo, que liga o ponto conhecido A ao ponto conhecido B. Então, nós desprezamos esse quinto termo da série e vamos fazer, então, essa análise, né, de saber a incerteza, e eu mostrei a vocês um método prático usado por muitos engenheiros, eu também usava, que é avaliar a ordem de grandeza do último termo mantido pela série para saber assim de que estamos falando e em relação ao próximo termo, o que estaríamos jogando fora. Então, fizemos essa consideração para fazer a análise, admitindo que os raios de curvatura MN das seções normais principais do elipsoide são iguais a um raio R de uma esfera, de raio 6.371 km. E retomando a notação de fatorial nessa série de Legendre, nós mostramos que os fatoriais que aparecem no denominador, no primeiro termo, é 1 fatorial R, no segundo termo da série 2 fatorial R2, no terceiro termo 3 fatorial R3, e nesse último termo, né, que seria jogado fora, o denominador provavelmente teria 4 fatorial R4, né? É o termo esperado. Então nós imaginamos que esse quinto termo que desprezamos, que vamos agora tentar avaliar a ordem de grandeza dele, é assim alguma coisa, algo, né, como tem nesses outros termos aí, uma expressão em termos de φ, que multiplica S ao quadrado seno ao quadrado, como estamos vendo assim na ordem de formação dos termos, sobre 4 fatorial R4. Então, é o que fizemos, né? Para passar radianos para segundos, nós usamos, né, essa transformação de radiano para segundo, que tem essa constante 206.264,8062. Isso é a quantidade de segundos que há em um radiano. Então, esse quinto termo, que aproximadamente tem esse jeitão, né? Fazendo, então, a avaliação da sua ordem de grandeza, nós substituímos os valores numéricos assim do lado S, que seria, então, um lado máximo na extensão do plano topográfico local, que seria 70 quilômetros. Seria aquela distância do centro, né, da origem do plano topográfico, até o vértice daquele quadrado que a norma apresenta como extensão máxima
do plano topográfico local para que o erro relativo ao se desprezar a curvatura da Terra, quer dizer, ao se considerar a Terra plana, não ultrapassasse 1 para 50 mil. Então, fazendo a valorização desses termos, desses termos que já mostramos, né, tomando o raio da Terra como 6.371 quilômetros, chegamos a esse valor em radianos, que são 6 unidades na 14ª casa decimal do radiano, que, passando para segundos, a incerteza em segundos é na primeira casa, né? Há uma incerteza de 1 segundo na 8ª casa decimal dos segundos. Então, reparem que, mesmo que nós não saibamos esse algo que colocamos ali nesse termo quinto, mas valorizando aquilo com a latitude, com alguma coisa, no máximo poderia vir até a 7ª casa decimal, até a 6ª casa decimal do segundo. Então, realmente, não faz falta esse quinto termo dentro dessas premissas estabelecidas pela ABNT para a extensão do plano topográfico local. Então, a conclusão que chegamos na aula passada é que o quinto termo da série de Legendre, aplicado ali ao caso da topografia, né, ela é desprezível. Chegamos a essa conclusão. Então, as coordenadas geodésicas do ponto B, desprezando-se esse quinto termo lá, são essas aí, tudo direitinho para como está, né? A latitude geodésica do ponto B, então, vai ser a latitude geodésica daquele ponto A, que é o ponto conhecido, o ponto origem do plano topográfico local, mais essa diferença de latitude φ desse ponto B, que na ABNT ele chama, lá na NBR ele chama de ponto P, que está lá no vértice do quadrado lá da norma, um ponto afastado 70 km. Então já sabemos qual é essa latitude geodésica do ponto B. A latitude do ponto A é conhecida e acabamos já de conhecer o ΔΦ, uma vez que todos esses elementos são conhecidos. Os raios de curvatura da seção normal principal, tudo é conhecido. E resta agora saber a longitude geodésica do ponto B. A longitude geodésica do ponto B, analogamente, será a longitude geodésica desse ponto origem, ponto A, somando-se a ela uma diferença de longitude entre esse ponto A e o ponto B, que é o objeto, então, desta parte 9 da nossa aula. Então, vamos à parte 9. Coordenadas geodésicas, o ponto B, a parte 9, né? Então, retomando a imagem da esfera de Poisson, lá na parte 1 que nós já vimos, naquela esfera de Poisson, lá na parte 1 nós vimos aqui, isso aqui é um elipsoide, né? Um elipsoide de revolução. Nós temos então aqui o ponto conhecido A, o ponto conhecido B. Esse ponto conhecido A é o ponto tomado como origem do plano topográfico local. O plano topográfico local, nós vimos lá, é um plano tangente ao elipsoide nesse ponto A. E nós temos, então, como conhecidos as suas coordenadas geodésicas, o φ de A e o lambda de A. E conhecemos também essa distância geodésica do ponto A ao ponto B e o azimute geodésico, quer dizer, esse ângulo formado entre o meridiano do elipsoide e essa linha geodésica de A para B. Isso tudo nós conhecemos. Então vamos aqui complementar essa figura, colocando-se agora para determinar essa diferença de longitude. Vamos considerar então, uma vez que nós já conhecemos a latitude do ponto B, vamos considerar uma esfera auxiliar, essa que está aqui com seus meridianos em azul. Essa esfera será tangente ao elipsoide ao longo do paralelo que passa pelo ponto B, que eu chamei a sua latitude de filinha, e o raio dessa esfera será então o raio de curvatura ao elipsoide no ponto B, que sua latitude é filinha. Eu coloquei então N' aqui, porque será calculado com essa latitude do ponto B.
Essa esfera de Poisson, toda esfera que tem o raio normal, o raio da grande normal, como o seu raio, é a esfera de Poisson, nós batizamos assim. E esses meridianos da esfera, eles são contidos no mesmo plano dos respectivos meridianos do elipsoide. Por outra, né? O eixo do elipsoide coincide com o eixo da Terra. Quer dizer, o polo norte do elipsoide está na mesma direção lá no eixo do Z desse eixo da esfera. Então reparem que nós temos aqui nessa esfera, temos um lado, que é esse arco, e temos esses três arcos aqui. Nós conhecemos esse azimuth, né? Conhecemos esse ângulo entre esse meridiano da esfera e o arco de círculo máximo que vai do ponto A ao ponto B. Conhecemos esses dois arcos da esfera, porque já sabemos a latitude do ponto B, mas nós não conhecemos esse ângulo entre os dois planos que contém os meridianos da esfera. Esse nós não conhecemos. É o delta lambda, a diferença de longitude. Mas essa diferença de longitude, como a esfera é coaxial ao elipsoide e os meridianos, os respectivos meridianos da esfera e do elipsoide, estão no mesmo plano, então teoricamente, essa diferença de latitude no elipsoide e na esfera é a mesma. Então, podemos determinar essa diferença de latitude pela trigonometria esférica, usando essa esfera de raio N', e estará resolvido o problema. Então vamos fazer isso. Temos aqui então o triângulo esférico com seu ângulo azimuth, né, do arco de círculo máximo que leva do ponto A ao ponto B, essa diferença de longitude que nós não sabemos, o polo da esfera, as coordenadas geodésicas do ponto A, que esse ponto A é conhecido, essas coordenadas geodésicas do ponto B, eu representei aí como φ de B e lambda de B, depois nas fórmulas eu vou representar como φ', porque o lambda', que é mais fácil de representar pelo teclado. E nós temos então aqui os lados do triângulo esférico. Nós podemos aplicar então aqui aquela relação dos senos, a lei dos senos. A lei dos senos da trigonometria esférica é análoga à trigonometria plana. Ela diz que há uma razão constante entre o seno de um arco e o seno do ângulo oposto a esse arco. Está aí o arco conhecido, sigma, então o seno de sigma está para o seno de delta lambda, assim como o seno de 90 menos φ' está para o seno de alfa. Essa é a lei dos senos e essa é a esfera de Poisson de raio N'. S é definido por essa expressão do comprimento do lado S, que é conhecido pelo raio de curvatura dessa esfera. Esse é o valor do sigma em radianos. Então, o raio de curvatura no ponto B, nós vamos chamar de N'. A lei dos senos, como eu já falei a vocês, está aí. O seno do sigma está para o seno do ângulo oposto ao arco sigma, que é o ângulo delta lambda, assim como o seno de 90 menos φ' está para o seno do ângulo oposto a esse arco, que é o azimuth, seno de alfa. Então, o seno de delta lambda pode ser determinado pegando a linha complementar do seno, que vai ser o cosseno de φ', está ele aí. Então, o seno de delta lambda já está resolvido, porque nós conhecemos o comprimento do lado S, conhecemos a latitude φ', então sabemos quanto vale esse N', então o arco sigma é conhecido, é só substituir tudo ali na fórmula, e o azimuth também é conhecido, temos o delta lambda, tendo o delta lambda, somando ao lambda do ponto A, nós temos
a longitude do ponto B. Pronto, acabou o problema, senhores. Foi rapidinho essa aula. A gente está acostumado com aulas longas. Então, um abraço e um queijo para todo mundo. Opa! Peraí, tem alguma coisa estranha aí? Vocês não estão notando nada de estranho nessa expressão do seno? Não? Esse ângulo delta lambda e esse arco sigma, esses são ângulos muito pequenos, não são? Então, esses arcos muito pequenos, ao serem operados pela função seno, vai dar uma incerteza grande no valor da função, no valor do seno. Nós já vimos lá, naquelas partes anteriores, fizemos uma análise matemática, vendo que para conseguir uma precisão razoável, teríamos que ter o seno com cerca de 10 casas decimais. É uma calculeira. Então podemos seguir um caminho semelhante ao que seguimos para a diferença de latitude, para trabalhar com a quantidade menor de casas decimais e em outras palavras, com algarismos significativos. O delta lambda e o alfa são perigosos, senhor. Isso é um perigo, sinal de perigo. Vamos então sair dessas linhas trigonométricas e vamos para o seu desenvolvimento em série para trabalhar com os arcos. Bom, essa é ali dos senos. Nós chamamos lá o N' para N para simplificar a notação, onde aparecer vamos trabalhar com isso. Então esse seno de S sobre N', nós vamos chamar de S sobre N, só para simplificar a notação, para não ficar toda hora botando N', mas já é o raio da grande normal lá no ponto de latitude filinha. Então desenvolvendo em série e mantendo esse desenvolvimento até a terceira potência em delta lambda, né? Então nós já sabemos o desenvolvimento em série do seno x, já vimos lá, seno de x é igual a x menos x3 sobre 3 fatorial, então o x agora é o delta lambda, então vai ser delta lambda menos delta lambda ao cubo sobre 3 fatorial, que é 6, e ali o sigma é sigma menos sigma ao cubo por 3 fatorial, que é 6, e isso vezes aquele seno de alfa sobre cosseno φ. Então temos aquela expressão lá de cima, né? Direitinho. Então, nós não seguimos até a quinta potência, né? Mais um termo da série, que nós já fizemos até uma análise e vimos que são desprezíveis. Esse raio de curvatura n é muito grande na presença do comprimento do lado S, né, que é no máximo aí 70 km, e esse N é muito grande, né, da ordem de 6.400 e tantos quilômetros, elevado à quinta potência, fica um número no denominador muito grande, então esse termo realmente é desprezível. Então basta levar essa série até ao segundo termo. Estamos então com essa série aqui, vamos chamar o seno alfa pelo cosseno de filinha, que aparece ali na expressão, de A, é um número conhecido A, para facilitar aí o algebrismo. Então nós vamos ter que o primeiro termo é delta lambda menos delta lambda ao cubo sobre 6, e lá no segundo termo, como seno alfa sobre cosseno de filinha é A, aplicando a propriedade distributiva ali no parêntese, eliminamos o parêntese, ficando A sigma menos A sigma ao cubo sobre 6. Então, a expressão acima, ela nos permite dizer, olhando para ela, para o primeiro termo, né, para o primeiro membro dessa equação, nós estamos vendo, né, que esse delta lambda, no primeiro membro, é uma função de φ. Tá? Então, eu vou seguir um caminho diferente do que eu segui nas aulas anteriores, naquele desenvolvimento em série, para aquele trabalho todo, que eu vou apresentar um outro recurso de matemática, uma outra ferramenta de matemática, que nós vamos dizer depois o nome dela, que para nos ajudar a trabalhar. Então, o delta lambda é uma função de sigma. Fazendo esse desenvolvimento desse delta lambda, dessa função de sigma em série, em potências ímpares, que nós já sabemos que são potências ímpares, até a terceira ordem,
essa série vai ter o seguinte formato. Esse delta lambda desenvolvido em série vai ter assim, uma constante B vezes o sigma, mais um parâmetro lá, um coeficiente C, vezes o sigma ao cubo. Esse mais aí é um sinal algébrico. Depois, se ele é mais ou menos, ele aparecerá nesse desenvolvimento que eu vou ensinar a vocês a fazerem ou a recordar o que já estão esquecidos. Então, esses B e C são coeficientes a determinar. Se nós determinarmos o valor desses coeficientes, como o sigma nós já sabemos, esse delta lambda, então, vai ser conhecido, que é aquele primeiro membro da equação anterior. Bom, nós sabemos que a função é essa. Vamos substituir nessa função o delta lambda aqui no primeiro membro, onde aparece delta lambda, nós vamos botar B vezes sigma mais C vezes sigma ao cubo. Então está aqui, esse delta lambda é o B mais C vezes C cubo, C elevado ao cubo sigma elevado ao cubo, menos, e esse delta lambda que está aqui é o B vezes sigma menos C sigma ao cubo elevado ao cubo, como estaria o delta lambda ao cubo, sobre esse 6. E o segundo membro está aqui, quietinho, que nós já sabemos quanto ele vale, né? O A sabemos, o sigma é S sobre o raio da grande normal. Então nós agora estamos trabalhando no primeiro membro para saber determinar esses coeficientes B e C. Vamos chamar esse produto B sigma como sendo x e esse produto C vezes sigma ao cubo como y. Assim nós podemos recordar um produto notável. Nós temos então o x, que é isso aqui, menos esse y elevado ao cubo. Esse é um produto notável, né? É um polinômio de Newton, sai do binômio de Newton. Binômio não, que aqui é um polinômio de Newton. Então isso aqui, produto notável, seria então o cubo do primeiro termo, o sinal vai se alternando, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, menos vezes o segundo termo, mais o sinal vai se alternando, e o primeiro termo vai decrescendo a sua potência, né? Era x2, agora vai para x1, 3 vezes x, e o segundo termo vai aumentando a potência. Era y0, ali no x3, y1, e aqui vai ser o y2, e o último termo, o sinal é menos, né? E aqui seria um x elevado a 0, que é 1, e aqui aumentaria o y de uma unidade, que é y3. Esse é um produto notável, estudado lá no final do segundo grau, na 8ª série do segundo grau. Vocês devem estar lembrados de lá, isso é uma recordação. Então, fazendo então a substituição de x pelos seus valores, B sigma, C sigma ao cubo, então nós temos o x ao cubo, menos 3 vezes esse B sigma ao quadrado, vezes aquele que é o y ao cubo, mais 3b sigma C2 ao quadrado, né? Tá direitinho. E o último termo é o y, né? C sigma 3 ao cubo, né? Então estamos com ele aqui. Agora vamos ver o seguinte. Esses produtos que estão indicados aqui, eles vão acarretar na elevação da potência do sigma. Nós vamos desprezar os termos, as parcelas, né, porque é um produto, em que apareçam potências de sigma maiores do que 3. Então nós temos aqui, por exemplo, vamos lá, esse termo, quando multiplicar esse sigma 3 pelo sigma 2, potência de mesma base, repete a base e somos expoentes. Vai ficar sigma à quinta potência. Nesse outro termo vai ficar o sigma vezes, aqui vai ficar sigma 3 ao quadrado
sigma sexta vezes esse sigma vai ficar sigma sétima. E aqui vai ficar sigma a nona. Então, esses termos podem ser cancelados e não vão fazer falta nenhuma, porque são muito pequenos, são desprezíveis. Então, retomando aqui a nossa expressão, já vamos considerar o que sobrou na expressão anterior. De todo aquele valor, sobrou o b sigma elevado ao cubo, é o que sobrou, porque aqui o b vai ficar, o sigma vai ficar elevado à terceira potência, e isso é considerado. Então, no lugar de b sigma vezes menos c sigma ao cubo, que está aqui dentro do parêntese, nós vamos botar aqui dentro do parêntese b sigma ao cubo. O segundo membro não se altera. Então fica b sigma ao cubo, que está aqui. Esse parêntese todo vale b sigma ao cubo. É ele todo aqui. Esse parêntese ao cubo vale b sigma ao cubo. Está ele aqui, direitinho. Colocando esse sigma 3 em evidência, nós vamos ficar assim. Esse BC mais, colocando lá ele em evidência, está aqui, né? Sigma 3 vezes C dá C sigma 3, está ele ali, e sigma ao cubo vezes menos B3 dá menos B3 sigma. Está direitinho, sinais tranquilos, e o segundo membro, então, não se altera, tá? Então, tranquilo. Agora nós vamos aplicar a identidade de polinômios. Isso também é visto no segundo grau, mas também tem livros do fundamental. No meu tempo era do ginásio, livros da Ari Quintela, Cecil Thierry, lá tinha essas identidades de polinômio. A identidade de polinômio diz o seguinte: dois polinômios são idênticos quando os monômios são iguais. Então, os monômios de mesma potência sendo iguais nos dois polinômios, esses dois polinômios são equivalentes. Então, esse polinômio aqui, no primeiro membro dessa equação, então ele está aqui, tem um monômio com sigma ao primeiro grau, e o outro tem o monômio também do sigma ao primeiro grau. E o monômio com sigma ao terceiro grau, e o outro também com monômio com sigma ao terceiro grau. Então, os coeficientes que afetam os monômios ao segundo grau são iguais. Então, no caso aqui, esses dois polinômios que são idênticos, para serem idênticos, o B tem que ser igual ao A. Aí fica igualzinho. E esse parêntese, C menos B ao cubo sobre 6, tem que ser igual ao A também. Isso posto, sendo assim, esses dois polinômios são equivalentes, e com essa condição, para que eles sejam equivalentes, nós vamos poder determinar, vamos poder relacionar esses coeficientes. Então, o B é o A, já sabemos então, o A nós conhecemos, já ficamos então sabendo quanto vale o B, que o A é conhecido. E esse C menos B3 sobre 6 também é menos A, o A é conhecido. E como o B também é conhecido, nós podemos tirar o valor de C, né? Porque esse B3 vai ser igual a A3 ao cubo, porque o B é igual ao A. Então, o C está determinado aqui. É A ao cubo menos 6 sobre A. E o B é A. Então, esses coeficientes estão determinados e nós podemos levá-los lá nessa série que nós tínhamos colocado, aquela série genérica. Aqui é o B, aqui é o C, e já temos assim quanto vale o B. O B vale A e o C vale essa expressãozinha ali. Então está aqui, o delta lambda vai ser igual ao A sigma, que o B vale A, e o C vale isso daqui, A ao cubo sobre 6 menos A. Tudo direitinho, né? Então, ordenando aqui para eliminar o parêntese, nós temos aqui o A sigma menos A elevado a sigma ao cubo, mais esse A3 sigma 3, tudo direitinho, né? Então, vamos substituir agora o sigma pelo valor do lado S com o raio da grande normal lá no ponto B. Aqui é o N', foi calculada com filinha, eu lembro. Eu relembro a vocês, né? Só para facilitar aí, para não estar botando grandes riscos. Então, o delta lambda está aqui. Está ele aqui direitinho. Tudo
ponto nós conhecemos. Está ele aqui. O A é essa expressão, nós conhecemos. Filhinha, latitude do ponto B, nós já determinamos. Está tudo direitinho aí, tudo tranquilo. Então, a expressão é essa, substituindo a expressão de A nela, né, no valor de A. Então, nós ficamos S, o A é seno alfa, sobre cosseno φ, faltou... não, aqui é o N, o A. Faltou cosseno φ aqui, filhinha. Faltou, coloquem depois aqui que faltou. Faltou aqui o valor dele. Aqui o B, tudo direitinho, tá? Para passar para segundos, multiplicamos aqui por esse radiano do segundo, né? Então o radiano cai com o radiano, nós ficamos assim com delta lambda em segundo. Pronto, está aí a nossa longitude do ponto B calculada. As coordenadas geodésicas do ponto B, então, ficaram sendo essas. A latitude do B, já calculamos, φ de A mais delta φ. A longitude do B, a longitude do A, conhecemos, mais o delta lambda, que acabamos de calcular. É só vocês depois colocarem lá aquele cosseno de filhinha no denominador do primeiro membro para consertar. Bom, senhores, fim da solução do problema direto do transporte de coordenadas. O propósito dessas nossas aulas o propósito é chegar às coordenadas plano-retangulares, mas a NBR 14166, ela já coloca essas fórmulas prontas, e aquelas fórmulas, elas têm como origem lá, o DNA delas, está nessa solução do problema direto. Então eu quis fazer essa solução do problema direto para dar essa bagagem aos senhores, né? Sabendo esse problema direto, né, tendo as coordenadas geodésicas do ponto B, do ponto A, φ de A, lambda A, e sabendo as coordenadas geodésicas do ponto B, φ de B e lambda B, o problema inverso seria, com essas duas coordenadas geodésicas das extremidades do lado, calcular o comprimento desse lado geodésico, calcular o azimute do lado de A para B e calcular o contrazimute do lado B para o A, né? Ou dizer, o azimute de A para B, ou o contrazimute do A para o B, ou o azimute do B para o A. E calcular a convergência de meridianos lá no ponto B. Isso seria a solução do problema inverso. Então vocês aí deixem nas suas sugestões se vocês têm interesse, se alguém tem interesse de saber como é que se resolve esse problema inverso desse transporte das coordenadas, isso que eu acabei de descrever. Dadas as coordenadas geodésicas lá de dois pontos extremos, como é que se calcula o azimute geodésico entre eles e a distância geodésica entre eles e o contrazimute e a convergência de meridianos. Então deixem aí nos comentários se alguém tem interesse de aprender ou de relembrar como é que se calcula a solução desse problema inverso. Tá, senhores? Bom, então chegamos ao fim desta aula. Obrigado por tê-la assistido. Os que ainda não estão inscritos, se inscrevam e propaguem essa aula, né? Compartilhem ela com outros canais, com profissionais que vocês conheçam, com topógrafos, hidrógrafos, agrimensores, engenheiros, cartógrafos e agrimensores, engenheiros civis que tenham curiosidade de saber como se resolve esse problema. Os engenheiros civis, assim, dessas duas últimas gerações, eles não sabem, não aprendem, não tem isso no currículo. Só os engenheiros antigos, os engenheiros que são anteriores, uma geração antes da minha, eles aprendiam isso. A escola de engenharia naquele tempo, numa geração antes da minha, eu tenho 75 anos, né? Esses engenheiros hoje teriam 105 anos, 110 anos. Aqueles engenheiros aprendiam na engenharia, lá na escola de engenharia. A escola de engenharia era conhecida como escola politécnica. Lá então, no currículo, até o terceiro ano, o engenheiro civil aprendia isso tudo: projeções cartográficas, astronomia de posição, geodésia, topografia,
aprendia isso tudo. E ele então saía, no terceiro ano ele já tinha o título de engenheiro geógrafo. Mas os engenheiros de 2 gerações para cá, os engenheiros civis, eles não têm isso no currículo. Mas quem tiver curiosidade de aprender, eu estou aqui para ajudar. Senhores, então era só isso por hoje. Não esqueçam aí de dar suas sugestões, colocarem seus comentários e até a vista, pessoal!